Então, vocês vão encontrar uma das expressões mais ricas das cartas dos Mahatmas, que falam do homem que atingiu a perfeição. Era aquilo que os gregos chamavam o homem que atingiu a imortalidade. A imortalidade não é aquilo que pensariam alguns, apenas a imortalidade do corpo. Até porque essa, no sentido pleno, é impossível. Pode-se prolongar para níveis até surpreendentes para o homem ocidental a duração do corpo. Mas isto que é o objetivo da alquimia, o elixir da longevidade ou da eterna juventude, não é o verdadeiro objetivo da sabedoria divina. Porque, como dizia até Vivekananda, o grande yogi, por mais que se desenvolva o controle do corpo pela Hatha Yoga, etc. e tal, mesmo que se chegue a viver 300 anos, o que se busca é a libertação da consciência. Não apenas o prolongamento da vida do corpo. Quero crer, porém, isto sim, quem sabe, um desses objetivos poderia ser a saúde do corpo para viver em qualidade de vida. Mas um adepto, como também é chamado aquele que atingiu a plenitude da sabedoria ou a perfeição, nas cartas dos Mahatmas, certa vez redigiu: nós não somos infalíveis, todo-videntes Mahatmas em todas as horas do dia. Alguém poderia com razão me perguntar: existem esses Mahatmas? Bom, talvez o grande problema da vida da senhora Blavatsky tenha sido comprar a briga de afirmar que eles existem e que eles vivem geralmente em lugares ermos, até para não entrar em contato com as vibrações mais pesadas do mundo humano. Então, nós poderíamos dar como uma pequena evidência disso, porque eu não gosto de reduzir minhas palestras a um almanaque Capivarola, acredite se quiser. Para aqueles que se dignarem a fazer a pesquisa como eu fiz, eu fui ao Museu Britânico em Londres e peguei nas mãos o original, por exemplo, dessa carta do Mestre Moria, que está carimbada com o selo do Museu Britânico, e aqui tem a respectiva assinatura. Como também vocês vão verificar, quem sabe, esta carta do Mestre Kutume, nas mesmas condições, só que aqui ampliada em 50 diâmetros com o microscópio, porque foi o senhor Vernon Harrison, que é o maior especialista em falsificações da Casa da Moeda Britânica, que fez essa tese para repor no devido lugar e remover a acusação de fraude que pairava sobre a senhora Blavatsky por 100 anos pela própria Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres. E ele demonstrou cientificamente que aquela acusação anterior não tinha fundamento. Primeiro, demonstrando que a caligrafia dos mestres não coincidia com a dela, etc. e tal, porque pretendiam que a senhora Blavatsky é que tinha feito as cartas, e uma análise caligráfica detalhada é feita. Essa é uma tese de valor científico, letra por letra, como vocês podem ver, mas nas cartas dos Mahatmas, analisadas como mostramos, justamente em microscópio, se vê que a tinta está no miolo do papel sem ter entrado pelas portas. Coisa que não é preciso ser um especialista para ver, eu fui lá e vi. Só que quem é Ricardo Lindo para fazer qualquer afirmativa nesse sentido? Vão até dizer que eu estou engajado na sociedade, é claro que eu só podia dizer isso. Portanto, quando um cientista como o Vernon Harrison faz essa afirmativa, e a ciência apenas não sabe explicar como a tinta está no miolo do papel sem ter penetrado pelas bordas, e vocês sabem, o papel tibetano era primitivo, principalmente naquela época, em 1880 e poucos, quando essas cartas foram escritas, e tem aquelas fibras orientadas de forma completamente aleatória, como o antigo papel que a vovó envolvia o pão, ou que se fazia isso na padaria.
Mas se vocês forem observar na ampliação do microscópio, o primeiro dilema é explicar as estrias micrometricamente paralelas da caligrafia do mestre. Já pela natureza do papel não poderia ser assim. Elas teriam que estar deformadas pela orientação das fibras do papel, e não se explica cientificamente como é que a tinta não segue aquela orientação. E segundo, porque tem N redemoinhos de fibras, e elas, na caligrafia, são simplesmente imperturbadas por toda aquela presença de fibra. E segundo, que é opaca a carta de um lado, como também do outro, tanto no verso como no reverso. Então, isto eu coloco para vocês como um fenômeno que os ocultistas chamam de precipitação, e por isso a senhora Blavatsky foi muito perseguida por afirmar que esses Mahatmas viviam hoje em corpo físico. Na verdade, ela chega a dizer na doutrina secreta, sobre a formação do universo, que um dos polos é o espírito puro perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Nosso comentário é que é com base neste princípio de materialização progressiva que a doutrina secreta explica o surgimento do universo. Porém, na época da sua publicação em 1888, a ciência oficial não tinha nenhum paradigma para explicar nem sequer o fenômeno oculto da precipitação das cartas, ou seja, da tinta dentro das cartas dos Mahatmas, que está para visitação pública no Museu Britânico, Departamento de Manuscritos Raros até hoje. E foi somente 100 anos depois que Vernon Harrison, através da própria Sociedade de Pesquisas Psíquicas, removeu a acusação de fraude sobre a senhora Blavatsky com relação às tais cartas, que nós finalmente traduzimos ao português nesses tomos, as cartas dos Mahatmas, se vocês algum dia quiserem ler. E, por isso, vou ler uma passagem em que um adepto diz: um adepto tanto o mais quanto o menos elevado, porque eles ainda têm graus de proficiência na sua ciência oculta, é tal somente durante o exercício dos seus poderes ocultos. E sempre que esses poderes são necessários, a vontade soberana abre a porta para o homem interno, o adepto, que pode emergir e agir livremente somente sob a condição de que seu carcereiro, o homem externo, eu diria, o cocheiro, também, por que não, o cavalo e a carruagem, esteja completa ou parcialmente paralisado. Isso se chama êxtase. Êxtase em grego é estar fora, é a transcendência do corpo, conforme o caso possa demandar. Quando o homem interno descansa, o adepto torna-se um homem comum, limitado aos seus sentidos físicos e às funções do seu cérebro físico. O hábito aguça a intuição desse último e, mesmo assim, é incapaz de torná-los supersensoriais. O adepto interno está sempre pronto, sempre alerta, e isso é suficiente para os nossos propósitos. Ou seja, quando há necessidade daquele poder superior da alma do adepto tomar o corpo, isso se dá imediatamente. Um exemplo muito interessante dado é que o Sr. Leadbeater dava palestras, e ele ainda não era um adepto, ele era recém um arhat, ele estava no treinamento, e ele interrompeu o seu procedimento e dizia que tinha assuntos urgentes a tratar e recolheu-se num quarto. No dia seguinte saiu as notícias do afundamento do Titanic. Quem leu aquele livro, Os Auxiliares Invisíveis, compreenderá perfeitamente, é um livro de sua autoria, que ele tinha trabalho no plano astral a fazer quando aconteciam catástrofes desta natureza. E ele disse para os seus mais íntimos que ele via um navio naufragando e precisava prestar auxílio e se recolheu. Fatos comuns têm ocorrido com pessoas que são
de uma clarividência mais desenvolvida, que se tornam de outra acepção para aquele que vê mais profundamente a natureza. E, para tanto, eu recomendaria outro livro do Sr. Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. Então, esta é a realidade no mundo oculto. Porém, as pessoas em geral têm muita dificuldade de compreender que se aproximar de um Mahatma é também um território perigoso. Uma das passagens interessantes de um evangelho apócrifo de Tomé afirma, citando supostamente a expressão do próprio Cristo: aquele que se aproxima de mim entra no fogo, né? Aquele que se afasta de mim está longe do reino. Então não há meio termo nesse sentido. Se nós quisermos entrar no reino da felicidade, há que reorientar o cavalo, o cocheiro e a carruagem a cumprir o seu destino, para que o passageiro, o homem interno, possa revelar a sua glória. Não há como viver uma maneira mundana e ter a graça da libertação do homem interno e a florescência da santidade dentro de si. E os esquizotéricos gostam de nutrir a contradição, dizendo que é possível continuar levando a vida de todos os prazeres e, ao mesmo tempo, ser um grande adepto ou Mahatma. Isto é uma contradição por definição. Na página 54 desse tratado clássico comentado, o Bhakti Sutra de Narada, comentado pelo Dr. Time no Autorrealização pelo Amor, ele diz: essa espécie de associação íntima com os Mahatmas é difícil de obter. Mas se um indivíduo consegue tal privilégio, isto lhe será de inestimável benefício. Parece que era o caso da senhora Blavatsky, do Sr. Leadbeater, do Sr. Krishnamurti, da doutora Beza e outros. As vibrações mais sutis que emanam dos veículos dos Mahatmas e as forças espirituais dos planos mais elevados que estão constantemente emanando através deles, purificam e sintonizam aqueles que entram em contato com eles, erguendo-os gradualmente aos mais altos níveis do ser. Mas somente aqueles que são suficientemente puros e qualificados para suportar o impacto dessas forças podem derivar benefício do contato íntimo que traz para fora não somente o que há de melhor, mas também suas fraquezas ocultas. Por isso, aproximar-se de um Mahatma é entrar no fogo. Assim, o melhor, eu não sei, isto era uma das dúvidas que eu tinha na minha infância, como que Judas se aproximou do Cristo e não reconheceu a sua grandeza? Porque começou a crescer dentro dele o que havia de ambição pessoal, de inveja, de ciúme. Ao aproximar-se de um grande ser, não floresce em nós só o que há de bom. Se nós compreendermos que a emoção é derivada da memória do pensamento, o conteúdo das memórias, se não está bem trabalhado e purificado, faz com que a presença do dínamo de vida, que é um Buda, um Cristo ou um Mahatma, acorde em nós não só o que há de bom, mas os nossos traumas, as nossas neuroses. Elas têm que ser resolvidas antes da pessoa dar o passo no ocultismo. Portanto, o genuíno ocultismo começa com a purificação da vida diária. Assim, o melhor que tem a fazer o aspirante não é ansiar por um contato pessoal com eles, nem errar de ashrama em ashrama à procura deles, se meter pela Índia à procura dos mestres, mas tentar estabelecer um contato com a vida divina oculta em seu próprio coração. Isto não só é mais exequível, mas também é a maneira mais eficiente de entrar em contato com todos os grandes seres cuja consciência está permanentemente estabelecida na consciência divina. Então, um dos problemas eternos do mundo é a dificuldade de se encontrar seres que vivam uma vida santa e uma vida sábia.
Quando há um ou outro aqui e ali, começam as perseguições, acusando de fraude, em geral só se reconhece a santidade depois de séculos da morte. Porque incomoda muita gente ver que alguém seja mais santo do que nós. Admitir que haja um ser superior já é uma dificuldade. Admitir que haja homens perfeitos é uma consequência natural da compreensão do karma e da reencarnação. Ao longo da eternidade, alguns vão alcançar a perfeição. São o Buda, o Cristo, o Krishna, Shankara, Patanjali e outros tantos. De lá vem a teosofia. Ela é a sabedoria dos que atingiram a perfeição. Então aqui a minha palestra cumpre o seu objetivo. Muito obrigado pela vossa atenção.